Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Direito em Foco. E dando continuidade na nossa missão semanal de trazer informações e atualizações jurídicas, aproveitando o mês de março, que é o mês da mulher, vamos iniciar falando com a doutora Graziele Azevedo, ela que é advogada, é conselheira de prerrogativas da região do ABCD-MRR e vai falar sobre as nossas prerrogativas, as prerrogativas da mulher advogada. Doutora Graziele, muito obrigada pela presença, um prazer recebê-la e o convite foi aceito assim de uma forma tão graciosa que eu fiquei muito comovida e feliz com a sua presença e com o aceite. Boa noite a todos, eu agradeço o convite, fiquei muito feliz, embora você quase me mate do coração, né? Porque ela me fez o convite sexta-feira à tarde e eu prontamente aceitei, porque um convite de um amigo a gente não nega. E para mim é um prazer e uma honra estar aqui no seu programa. Poxa, minha amiga, muito obrigada. Sempre atendendo, né? Sempre me socorrendo. E vice-versa. Obrigada. Mas fala um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória profissional. Então, conselheira, a minha trajetória profissional ela começou no setor público. Eu me formei, tirei a carteira da OAB e fui convidada por um vereador aqui de São Caetano para ser assessora parlamentar. Eu fiquei nesse cargo por 2 anos e no final de 2010 ele virou presidente da Câmara e ele me convidou para virar diretora legislativa. Assumi um cargo aos 30 anos de idade, com muita responsabilidade. Aliás, foi o maior desafio da minha carreira. Eu cuidava do meu setor e mais 3 setores. Então, toda a responsabilidade das sessões eram minhas, desde o protocolo dos processos dos projetos de lei, até levar para o Diário Oficial após a aprovação. Então, para mim, foi uma experiência assim, muito gratificante, sem a menor sombra de dúvida. E saí de lá em dezembro de 2012 e fui, no começo de 2013, para o escritório de um colega, bati na porta dele e falei que queria ser estagiária. E aí ele me perguntou, você está ficando maluca? Porque a doutora é colega, já tem carteira de OAB, teve um cargo importante na Câmara Municipal. Eu falei, não, mas eu não tenho nenhuma experiência na área contenciosa, é 0 experiência, então eu quero aprender a advogar. E assim foi, eu comecei no escritório dele como estagiária, ganhando o salário de estagiária, ficava nas salas das estagiárias e menos de 1 ano depois eu já estava como advogada e sócia do escritório. E eu aprendi muito lá, né? Nós fazíamos área trabalhista, empresarial, civil, tributário, criminal, era uma clínica geral, assim. E eu sou muito grata também por ter trabalhado nesse local e, para mim, essa experiência, tanto no setor público quanto no setor privado, é, assim, de uma grande valia, porque você tem uma visão das duas frentes que são totalmente diferentes, e isso não tem preço. Tão jovem e já nos representando tão bem, né? É um orgulho quando converso com mulheres corajosas e que tão bem representam a nossa classe. Mas conta pra gente, e a questão da conselheira de prerrogativas, o que faz uma conselheira de prerrogativas? Bom, eu faço parte, né, com muita honra, do 13º Conselho Regional de Prerrogativas. Fui nomeada, indicada pelo Dr. João Paulo e pela nossa conselheira. Sou muito grata aos dois por isso, por essa oportunidade, pela confiança. Bom, é basicamente o seguinte, no 13º Conselho Regional, nós julgamos os processos de desagravo, aqueles que vêm das subseções. O que acontece? Eu vou explicar um pouco da dinâmica. Tem uma ocorrência na subseção, algum advogado sofreu uma violência na sua prerrogativa e vai uma pessoa da comissão de prerrogativas atender essa pessoa, faz a ocorrência, se for o caso, e manda essa ocorrência para a comissão de prerrogativas. A comissão de prerrogativas ela faz um parecer. Se ela entender que houve realmente uma violência prerrogativa, ela envia para os conselhos regionais. Antigamente, todas as ocorrências eram enviadas para a seccional,
Mas como eles estavam muito abarrotados de trabalho, em 2018, em maio de 2018, eles acabaram dividindo em conselhos regionais. Até para descentralizar. Até para descentralizar, né? Exatamente. E o nosso grande ABC faz parte do 13º. E eu, com muita honra, sou conselheira. E lá nós damos os votos nesses processos. É como um processo judicial normal, que tem um contraditório, ampla defesa. E no final tem a sentença. Tendo entendido que realmente aconteceu um desagravo e não sendo remetido para recurso, ocorrem as sessões públicas de desagravo. A última que nós tivemos foi em Santo André. A doutora estava presente, inclusive. Muito emocionante, né? Isso, e não posso esquecer também do trabalho do Dr. Antônio Carlos Cristiano, que é o presidente do 13º Conselho, uma pessoa muito competente. Ele é incrível e me levou às lágrimas no momento do desagravo. Ele fala coisas que soube tocar e que soube passar exatamente o que aqueles desagravados haviam passado. Porque, se eu não me engano, eram processos de muito tempo. Sim, o dele, salvo engano, eram 14 anos. Então, ele estava entre os desagravados. E o processo dele demorou 14 anos. Por isso, até essa necessidade de descentralização, que agora, com certeza, os processos do grande ABC vão ter um andamento muito mais rápido. Com certeza. E falando em homens, em advogados e advogadas, na atualidade, a senhora sabe precisar mais ou menos o percentual entre homens e mulheres advogadas? Já somos a maioria? Ainda não, mas quase, quase. Hoje nós somos 49% de advogadas inscritas no Brasil. É um número, assim, bem interessante. E por uma profissão que né? Que era predominantemente masculina. E existem estados brasileiros que nós somos maioria já. A Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rondônia. E tem mais. Das pessoas que passam no vestibular, que entram para a faculdade de Direito, a maioria são mulheres. As que são aprovadas no exame de ordem, a maioria são mulheres. Olha só. Nós estamos formando mercado. E daqui a pouco nós seremos maioria. E mesmo com esse número de advogadas que nós temos, eu acho que ainda é uma participação muito tímida na OAB. Tanto que, em 90 anos de OAB nacional, nós só tivemos 9 presidentes seccionais. São Paulo nunca teve, né? Aqui em São Caetano, na subseção, nós tivemos 2 presidentes, né? A doutora Tânia e a doutora Rosângela. Exato. Na atual gestão, nós temos 2 mulheres na diretoria, que é a doutora Paula Cristina e a doutora Marilice. Então, ainda eu vejo como uma participação tímida, e o doutor Caio tem dado aí valor às mulheres, e tanto que a nossa seccional tem o maior número de mulheres na história. Isso é uma coisa fantástica. Nunca antes tivemos o número de tantas conselheiras, de tantas nomeadas presidentes de comissão, né? Isso nós temos que reconhecer mesmo o trabalho do Dr. Caio, sempre atento, sempre muito preciso em dar a atenção devida às mulheres. Sem dúvida. E vamos falar um pouquinho de história? Vamos. Já conquistamos muito, né? Acho que ainda tem muito a ser conquistado. E muito a agradecer àquelas que iniciaram ali o seu trabalho como advogada. Fala um pouquinho da primeira mulher advogada. Olha, a nossa trajetória profissional já começou com muita luta, com muita dificuldade, com preconceito e com persistência. Então, eu não posso esquecer de falar da doutora Mirtes de Campos, que foi a nossa primeira advogada mulher do Brasil. Ela se formou em 1898, veja. Era uma coisa assim, nesse tempo a mulher só servia para ficar em casa, cuidar dos filhos. Imagine ser advogada, era impossível. Imagine ir para a faculdade. Não, ela foi para a faculdade, veja, quando ela se formou, ela não conseguiu validar o diploma dela. Mas não é porque a faculdade não era boa, é porque ela era mulher. E não era admissível que uma mulher fosse advogada naquela época. E ela não ficou satisfeita com essa história, ela entrou com um processo. Foram vários anos de luta para ela conseguir a validação do diploma. Quando ela conseguiu a validação do diploma, que ela achou que ia começar a advogar, ela também foi aceita na OAB.
porque eles falavam que não, nós não temos uma mulher nos nossos quadros. Então, por que nós vamos ter a primeira? Mais uma vez, ela entrou com um processo, foram vários anos, ou seja, ela se formou em 1898, ela só conseguiu virar advogada em 1906, ou seja, foram 7 anos para conseguir trabalhar pelo simples fato de ser mulher. E quando ela finalmente conseguiu o número dela de OAB, ela foi fazer um júri no Rio de Janeiro, porque ela era carioca, e foi um acontecimento. Na época, saiu em todos os jornais, e as pessoas foram ver, e ela foi defender um homem que matou um outro homem com um punhal, e ela conseguiu absolvê-lo na época. E foi um estardalhaço, porque não era impensável uma mulher advogada, e ainda mais competente como ela foi. E desde essa época, então, a luta dela foi uma, só que a nossa luta hoje é outra, totalmente diferente, né? Hoje a gente pode advogar, pode tirar a nossa carteira, mas ainda existe a questão do preconceito. Há pouco tempo, a gente não dava para fazer audiência de calça. Aliás, recentemente, não vai muito longe isso, tivemos notícias de advogadas que foram barradas porque não estavam de saia ou vestido. E questões também ao contrário, né? Teve uma juíza no Rio, não me lembro se foi no passado, se foi em 2017, que ela media as saias das advogadas com régua. Uma coisa absurda isso. No nosso fórum aqui aconteceu recentemente. Recentemente que eu falo, acho que em torno de 5 anos mais ou menos, proibindo advogadas de entrar pelo comprimento da saia. Eu fiquei sabendo que a OAB teve um papel importante nessa questão. Baixaram essa portaria proibindo, eu acho que determinando, eu não me lembro bem, e a OAB teve que intervir. E acabou entrando em um acordo, se eu não me engano, falaram com o doutor Dagoberto na época, e acabaram liberando dessa questão, que é um absurdo, né? Exatamente. Mas olha só, daqui a pouquinho a gente vai entrar então já nas nossas prerrogativas. Temos leis recentes, né? E eu vou falar disso e de mais um pouquinho logo após o intervalo. Então você fica aí com a gente, daqui a pouco a gente já vai entrar no mérito da conversa, as nossas prerrogativas. Até já! Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp.
Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Olá, de volta com Direito em Foco, com a doutora Graziele Azevedo, falando sobre as prerrogativas das mulheres advogadas. Doutora Graziele, tivemos recentemente a Lei 13.363 de 2016. Ela estipulou alguns direitos e garantias, né, para as advogadas. Pode falar um pouquinho sobre? Na verdade, sim, essa lei ela acrescentou um artigo ao nosso Estatuto da Advocacia, que é o artigo 7º-A. Ela vem beneficiar as mães advogadas, né, as lactantes, as grávidas, as adotantes. E eu quero abrir um parênteses aí para contar mais um outro fato histórico sobre essa lei. É sempre bom o fato histórico. Eu gosto de história. O nome dessa lei chama Júlia Matos. A Júlia, ela é, né, filha da doutora Daniela Teixeira. E a doutora Daniela Teixeira, ela foi fazer uma sustentação oral no CNJ e na época ela estava grávida de 6 ou 7 meses, salvo engano. E ela pediu a preferência e não foi deferida. O que aconteceu? Ela ficou a tarde inteira lá, ela queria fazer logo cedo, mas não conseguiu. Aí ela ficou o dia inteiro, fez a sustentação oral, conseguiu, porém ela saiu de lá, direto para o hospital. A Júlia nasceu prematura, com 1,5 kg, ou seja, ela quase perdeu a filha dela. Então, é muito simbólico esse nome para essa lei, justamente por beneficiar as mães advogadas. Olha, eu fui vítima. A minha primeira filha, eu fiz uma audiência, acho que 2 dias depois de ter voltado do hospital. Então, assim, era aquela sensação da hora de amamentar, né? O leite vem. E tive que fazer audiência, estive lá para a audiência, era processo de assistência, não tinha como pedir para outro advogado, não tinha como subestabelecer, e fui fazer assim mesmo. E da minha segunda filha, ela nasceu no mesmo dia de uma audiência no Trabalhista. Lembra-se do fórum da Alfredo Issa? Lembro. Era assim, instalações precárias, péssimas. Não era sempre que o elevador funcionava, então eu fui fazer audiência. Cheguei em casa, a Mariana resolveu nascer, fomos para o hospital. Para você ver como é importante. A importância dessa lei. E ela, o que acontece? Eu vou citar alguns tópicos dela, porque são poucos, são 4 apenas, né? Um deles é não passar por detector de metais e raio-x nos fóruns. Esses 2 primeiros é o inciso 1º, a linha A e B, só para mulheres grávidas, né? Nesse caso, que é não passar por detector de metais e raio-x, que é uma coisa... Nesse caso, como faz? Por exemplo, não deu tempo de peticionar antes de comprovar meu estado, né? Que estou grávida. Como que eu posso fazer? Eu levo o meu... Sim. E mostro na portaria? Isso, é o jeito, né? Porque todo mundo sabe que o raio-x, ele faz mal para o feto, né? Sim. Então, foi pensando nisso que colocaram na lei. E a questão do detector de metais é a mesma coisa, porque na gravidez, você sabe, a mulher ela fica bem sensível, ela chora por qualquer coisa. Então, imagine o constrangimento de você grávida, passar por um detector de metais, não faz o menor sentido. Recentemente, falando em detector de metal, não, em raio-x, recentemente fizemos um desagravo, uma advogada, ela tentou entrar no presídio para visitar seu cliente e não foi permitido porque ela estava com um absorvente interno e fizeram, assim, horrores, ela passou por um constrangimento enorme. Eu imagino. E aí nós temos aí ainda no inciso 1, a linha B, que é reserva de vaga de garagem nos prédios de fóruns e tribunais, que eu também acho muito funcional, porque você está grávida, às vezes você não pode fazer um percurso muito longo a pé,
porque geralmente os estacionamentos não são próximos, né? Não. Dos prédios, dos fóruns. Então, isso é bem importante, que a mulher possa ter a sua vaga garantida, porque ali ela já sai, já pode pegar o elevador, não é? Aí já tem aquela coisa mais cômoda, economiza com estacionamento, até porque uma mulher grávida ela é equiparada a uma pessoa com necessidades especiais. Então, achei bem funcional. Mas só que para que ela tenha esse benefício de vaga, ela precisa pedir a carteirinha de estacionamento especial na Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade dela. É necessário que ela faça isso. Ah, certo. Entendi. E quanto a... Parece que temos aí também algumas suspensões, não é? Sim. A suspensão de prazos, né, pelo período de 30 dias, após o nascimento ou adoção da criança, se a advogada tem um detalhe, se a advogada for a única patrona da causa e ela precisa fazer por escrito esse pedido. Desculpa, ela precisa comunicar ao cliente por escrito esse pedido. Eu acho 30 dias muito pouco. Imagina, você com uma criança pequena, tem que amamentar, você não dorme direito, 30 dias de suspensão é muito pouco. Mas já é uma conquista, né? Já é uma Continuemos lutando para... Não deixa de ser uma conquista, né? Mas ainda eu acho muito pouco. E para os adotantes também? Sim, é a mesma coisa. Para se for o homem que queira adotar, ele também tem esse direito? Tem 8 dias. Tanto 8 dias. O que adotou ou o que acabou de ser o pai biológico, são 8 dias. Certo. E temos, assim, dificuldades para a aplicação desses direitos, para exigir? Tem alguma prática, assim, que pode passar para a gente? Sempre tem, na verdade, né? Na verdade, todas as nossas prerrogativas é um problema, né? Eu posso citar uma colega de Rondônia, que ela solicitou suspensão de prazo por 15 dias, ela não queria nem os 30. E nesses 15 dias ela tinha uma audiência, e ela queria redesignar essa audiência. Esse pedido foi indeferido, ela teve que recorrer à seccional da OAB de Rondônia, eles impetraram um mandado de segurança e finalmente ela conseguiu a suspensão desse prazo. Veja, teve que acionar a OAB para poder se valer de um direito que já é nosso. E o nervoso que ela deve ter passado, Exatamente. Uma possibilidade de prejudicar o seu Exatamente. cliente. Você acabou, mesmo durante a gravidez e após também, você continua sensível. É uma situação desgastante, que é desnecessária. É verdade. E aqui na região, já presenciou algo do tipo? Do tipo como? De violação dessas prerrogativas? Sempre tem, né? Sempre tem. Na verdade, assim, esses dias não é nenhuma violação das prerrogativas em si. Esses dias uma colega me mandou uma mensagem por WhatsApp que ela sofreu um assédio moral de um cliente. Ele falou que ela não prestava, que ela não estava trabalhando direito no processo dele e ela não sabia o que fazer. É complicado isso, porque é uma questão do assédio moral, que nós, não só nós advogadas mulheres como advogados homens sofremos, e isso nós não temos no nosso estatuto como uma violação de prerrogativa, que eu acho que era necessário, tanto o assédio moral quanto violência física. Eu acho importante também ter essas questões no estatuto. É verdade. E recentemente a OAB São Paulo baixou uma portaria, a número 4 de 2019, que trouxe alguns benefícios, né, para as advogadas, estagiárias, parturientes. Quais são esses benefícios? E a doutora esteve presente na sessão. Parabéns pela conquista, é um fato histórico. Então, assim, essa portaria, ela dá a suspensão do pagamento da anuidade por 1 ano, no ano em que a criança nasceu ou foi adotada. E também é válido para as mulheres que estavam grávidas e perderam a criança. Ela também pode entrar com esse pedido. Esse pedido ele é feito no site da OAB, tudo feito de forma eletrônica. Você não precisa ir lá, é um requerimento que você faz à tesouraria, você precisa da certidão de nascimento, ou do termo judicial de adoção, ou do atestado médico com a data em que, infelizmente, você perdeu o seu feto. E aí você entra com esse pedido eletronicamente e a resposta vem por e-mail. É bem rápido. E para quem já pagou, pode pedir Sim, pode. Ou você pode pedir a suspensão ou a compensação do seu benefício.
Ah, legal. Eu queria, já estamos caminhando aí para os minutos finais, mas eu tenho que fazer uma pergunta. As comissões de prerrogativas das subseções, fala um pouquinho sobre elas para a gente. Bom, as as comissões de prerrogativas, elas servem para atender exatamente o advogado que sofre uma violação do seu direito, da sua prerrogativa. Aqui em São Caetano, o presidente é o Dr. Márcio Vinícius, né, com o apoio total do Dr. João Paulo Borges Chagas, que é o nosso presidente. E qualquer coisa que você precise, você pode ligar para o setor. É importante saber quem está de plantão, para que essa pessoa possa te atender, possa te acolher e possa encaminhar o seu pedido se for um caso de desagravo, que é bem importante. E a comissão também, ela dá palestras, informando sobre as nossas prerrogativas, sobre como proceder, são coisas bem interessantes. É fundamental sabermos os nossos direitos, as nossas prerrogativas, né? Principalmente nós somos advogados que orientamos, que corremos atrás do direito dos outros. Então, na hora de pleitear o nosso, né, estejamos bem informados e saibamos exigir. Exatamente. Mas, doutora Graziele, infelizmente o tempo é curto. Precisaríamos de um outro programa para falar, porque eu sei que tem muita coisa ainda para discorrer sobre o assunto. Sim. E quem sabe numa outra oportunidade a senhora me concede a honra novamente. Claro, vai ser uma honra. Venham com todo prazer. Então, muito obrigada. E a você que nos acompanhou, continue com as nossas programações e até o próximo Direito em Foco. Um abraço.